sem parar, para depois nós meditarmos nele. Amém? Lucas 19, versículo 1, diz assim, ó: o publicano Zaqueu. Quem quiser sentar, pode sentar, tem cadeiras vazias aí, tá bom? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Para aí rapidinho, eu falei que não ia parar, mas só para te explicar. O publicano, naquela época, era um homem judeu de Israel, só que servia aos romanos, coletando impostos sobre o povo. Quem era judeu, quem fazia parte do povo de Deus ali em Israel, tinha raiva de alguém que era do povo e se voltava contra o povo, cobrando e colhendo impostos. Zaqueu era um homem desse, ele era do povo e se aproveitou desse trabalho para colher imposto, e ele cobrava além do que era normal, e o povo não gostava dele. Então, vamos lá, versículo 3: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação dessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para aí, olhe para mim, por favor. A história de Zaqueu é conhecida por muitos. Existe até hoje uma antiga que fala de Zaqueu. Não estou lembrado como é que é a letra, há muito tempo a gente não canta ela. Mas a história desse homem pequeno que subiu numa árvore para ver Jesus, a maioria da gente conhece. Mas o que me chama a atenção é a conversão dele. É o momento que ele se converte a Jesus. É o momento que ele abre o coração a Jesus. Zaqueu, ele era um homem que fazia parte do povo de Deus, mas não vivia como tal. Ele roubava através do imposto, ele roubava das pessoas, ele se enriqueceu assim. Ele era um homem que talvez cresceu nos caminhos de Deus, pois senão Jesus não falaria assim: este é o filho de Abraão, quer dizer, descendência. Talvez ele cresceu, mas em algum momento ele se desviou, o caráter se corrompeu, se afastou, se voltou contra o próprio povo. Enriqueceu, mas a alma continuava pobre e necessitada. Mas o interessante é que mesmo esse homem, provavelmente afastado de Deus, pelo que a leitura a gente entende, versículo 10, Jesus fala: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ou o que se perdeu. Então um dia ele foi encontrado, um dia ele estava, um dia Zaqueu talvez frequentava a sinagoga, conhecia a lei, a palavra, mas se perdeu. Se perdeu pelo quê? Pelo trabalho, pela
ganância ao dinheiro, viu que dava para ganhar muito dinheiro fazendo aquilo, então ele deixou de lado ali a palavra e vou focar no meu trabalho, no dinheiro, minha família está ficando bem, isso é ótimo, isso é maravilhoso, então ele se perdeu na ganância. Eu não sei qual foi o problema, mas uma coisa eu sei: Zaqueu era uma ovelha perdida. Lá no fundo dele havia uma chama ainda, mesmo que era pequena, aquela chama que falava assim: volta, rapaz. Mas ele talvez não tinha força. O pecado tira a nossa força, o pecado tira a nossa concentração, o pecado a gente quer, e o pecado ali, sabe, nos segura no lugar, e talvez era o caso dele. Mas quando ele teve uma chance, quando ele teve uma oportunidade de ver Jesus, ele correu, subiu naquela árvore para ver ele, porque a multidão tampava por ser pequeno. Então ele sobe numa árvore, ele tinha um desejo de ver Jesus. E Jesus, certamente vendo tudo aquilo, viu que ele estava naquela árvore e falou: eu vou na sua casa. Mas a Bíblia não mostra que Jesus pregou para ele. Como você pode ver em outras passagens, Nicodemos, por exemplo, Jesus prega para Nicodemos sobre o novo nascimento. Olha, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Mas com Zaqueu não houve uma pregação, houve uma janta, houve um banquete. Mas você não vê aqui Jesus pregando para ele: olha, rapaz, você está errado, você está roubando. O que me chama a atenção é que Zaqueu, na oportunidade que ele teve, ele chegou para Jesus e falou assim: olha, eu vou dar o que eu tenho, o que eu roubei aos pobres, eu vou devolver. E se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir quadruplicado, 4 vezes mais. A presença de Jesus na casa dele constrangeu ele. E é isso que acontece. Se não aconteceu com você, tem um problema aí, mas eu vou chegar lá. A presença de Jesus nos constrange, nos mostra o quão pecador nós somos, nos mostra o quanto temos que mudar, sem que seja falado diretamente para você: olha, fulano, você tem que mudar, olha, fulano. A presença dele, essa sensibilidade à presença dele, nos constrange. A gente olha para a gente mesmo e vê o quanto precisamos de mudar, de largar certos costumes. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Naquele momento, talvez na sala de jantar, ele falou: olha, Jesus, eu vou fazer isso, eu vou mudar. Eu vou mudar, eu vou pegar essa riqueza que eu tenho aqui. Eu sei que foi ilícita. Eu vou dar aos pobres, eu vou me desfazer. Eu vou me desfazer. Eu tomo uma decisão. Sabe por quê? Porque eu desejo a sua presença. Zaqueu fez aquilo porque ele desejava ter a presença de Jesus. Ele ficou tão feliz em poder ter Jesus em casa, e ele queria muito mais que aquilo. Ele tomou a atitude, a decisão, sem for imposta por ele, por Jesus, ele mesmo. Pessoal, sabe o que me chama a atenção? É que você já ouve a palavra de Deus e sabe o que tem que fazer. Muitas das vezes, em pregações como hoje, domingo de manhã, a igreja está cheia. Você ouve uma pregação e você, pertinho onde você está, você fala: rapaz, é para mim. Mas porque você ainda não fez aquilo que Jesus talvez tocou em seu coração para fazer? Sabe por que você ainda não perdoou, talvez não perdoou? Porque você não deseja a presença de Jesus de fato. Porque se você desejasse a presença de Jesus de fato, não precisaria uma semana de pregação falando de perdão como teve, para você tomar uma atitude de perdoar. Se você desejasse a presença de Jesus de verdade mesmo, vamos falar sério. Muito bonito você vir na igreja, mas se você quiser algo a mais que isso, que só vir domingo de manhã na igreja,
Se você quisesse realmente o Espírito Santo, desejasse a presença de Jesus, você, na hora, a ficha ia cair. Você tomaria uma pílula chamada Semancol e falava assim: se eu quero ter Jesus, eu tenho que perdoar. E você perdoaria. Talvez você não perdoa ainda porque você não quer Jesus de fato, de verdade. Sabe por que você ainda não abandonou certas amizades que você sabe que te afasta de Deus? Porque de fato você não quer Jesus, a presença dele em você. Se eu perguntar agora, quem quer? Todo mundo vai dizer que quer. Todo mundo vai levantar a mão. Mas quem está disposto a fazer o que Zaqueu fez? Quem está disposto a falar assim: olha, por Jesus, eu abandono essa conversa com mulher no WhatsApp, com homens no WhatsApp, se você é casado. Por Jesus, eu quero de fato. E porque eu quero, eu estou disposto a abandonar esse vício. Eu vou lutar contra o meu desejo. Eu vou lutar contra a minha vontade. Eu vou abandonar o vício. Meus amigos ali, eles compartilham do mesmo vício. Então, toda vez que eu estou perto deles, eu me sinto tentado a participar daquilo. Então, eu vou abandonar esses meus amigos. Por quê? Por Jesus. Porque eu quero a presença dele, meu amigo. Eu não vou precisar que o pastor chegue para mim e revele para mim o que eu tenho que fazer, não. Eu sei o que eu tenho que fazer para ter a presença de quem? Jesus não falou nada para Lázaro, não para Zaqueu, mas Zaqueu, ele tomou a decisão. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu só estava esperando a hora certa, a oportunidade veio e eu estou fazendo. Aquele momento houve arrependimento sincero. Não foi só uma promessa que ele fez para Jesus. De fato, Zaqueu começou a distribuir os seus bens, o que ele tomou dos outros, para os pobres, e restituiu 4 pessoas. Se você quer realmente ter a presença de Jesus, você está disposto a pagar o preço por isso. Não adianta, não basta apenas falar eu quero, e na luz do Espírito Santo dizer eu quero, se lá fora você não mostra que quer. O que Jesus já te cobrou, o que Jesus já falou com você em pregações e mais pregações. E você que um dia esteve na presença dele e talvez está afastado. Eu não falo na igreja, porque você pode estar na igreja afastado dele há muito tempo. E você, olha o que ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Ele estava em casa, na casa de Israel, e estava perdido. Hoje você está na igreja, houve pregação em cima de pregação, está longe, você percebe que você está longe. Você já percebeu isso? Talvez você fale assim: essa palavra é por fulano, é por ciclano, essa palavra é para você. Talvez você está perdido dentro de casa, porque agora não aproveitar essa oportunidade? Se você realmente deseja a presença dele, a presença de Jesus, não só em sua casa, mas em você. E chegue agora diante da presença dele, porque vamos buscá-lo. E fale para ele: Senhor, o perdido dentro de casa sou eu. O que estava distante sou eu. O que estava aí, mesmo conhecendo e sabendo, mas estava fraco, sou eu. O que estava fazendo errado, mesmo sabendo que é errado, sou eu. Mas eu estou disposto hoje, agora, a abandonar isso que eu estava fazendo. Porque eu desejo a tua presença mais do que tudo. Quem entendeu? Nós vamos fazer essa busca ao Espírito Santo, esse final dessa reunião. Mas essa busca tem que ser uma volta sua para Jesus. Não foi Jesus que primeiro entrou na casa de Zaqueu. Foi Zaqueu que se colocou à disposição de ir até Jesus. Depois Jesus entrou em sua casa.
Tenha essa disposição agora. Talvez quando eu estou falando aqui, você está lembrando de coisas. Vem em sua memória coisas, atitudes, comportamentos. Você sabe que está errado. Mas Ele veio buscar você. Buscar e salvar o que está perdido. Amém? Antes da gente buscar o Espírito Santo, apague a luz aí para mim, por favor, irmão. Eu estava buscando, interessante que eu aprendi uma coisa ontem. Eu estava buscando na internet vídeos que mostrassem esse momento de Zaqueu. Ele começa a distribuir os seus bens. E por incrível que pareça, depois que eu assisti esse vídeo que eu vou colocar para você, para a gente buscar o Espírito Santo, eu comecei a ver vários outros vídeos, e todos os outros vídeos de Jesus, da novela Jesus, falavam sobre perdão. Todos os vídeos que eu assisti. Tinha cura e tinha perdão. Tinha milagre e tinha perdão. Jesus, Ele quer te dar esse perdão hoje, se você estiver disposto a abrir mão, a entregar a Ele a sua vida. Amém, pessoal? Assista esse vídeo comigo, por favor. Preste atenção. Eu sei que veio libertar hoje. Você parar de pensar nela também. Eu sei o que está sentindo.